A gente gosta bastante de falar desse assunto de integração, pecuária, coisa assim que a gente se apaixonou e vem dando certo assim pra gente. Meu nome é Lucas, Uhum. hoje produtor rural, sou engenheiro agrônomo, me formei em Goiânia, na Universidade Federal de Goiás, nasci em Barreiras. E a família ela veio para Bahia em 1984 com meu pai e meu avô. Uhum. Eles moravam no Paraná, já tinham algumas propriedades, né? Já desenvolvia a cultura da soja na região, de milho um pouco. E, e também, assim, eles eram muito voltados para a oficina, né? Meu avô cresceu, nasceu, enfim, Uhum. dentro de oficina, né? E com o passar do tempo surgiu as oportunidades, né? De poder vir para o Cerrado, né? Uhum. Meu avô fez várias expedições aí com algumas cooperativas da região lá do Paraná, né? E aí enxergou essa possibilidade de crescer. Vamos falar assim, crescer em área cultivada, né? Já se via que na região lá do Paraná já estava ficando difícil na época você ter o crescimento, né? E Uhum. aqui no Cerrado você tinha essa possibilidade de expandir, né? Uhum. E aí em 84 eles chegaram na Bahia. A gente também é, cultivou muito, né? Soja, milho, algodão. Também a gente teve uma experiência no algodão. Mas o que, vamos dizer assim, apaixonou meu pai agora dos últimos tempos pra cá e apaixonou o grupo é a pecuária, né? É Uhum. bem desafiador, é uma coisa bem nova, assim, né? Que na verdade ela surgiu com uma oportunidade que a gente tinha com a integração lavoura-pecuária vamos dizer assim, com o plantio de milho com pastagem. Uhum. Então, foi essa oportunidade que a gente enxergou vamos dizer assim, adicionar a pecuária no sistema. E quando é que veio essa inspiração? Foi através de um exemplo de alguma fazenda que vocês foram visitar e gostaram do modelo, ou viram algum conteúdo? Como é que foi pensar até implementar esse sistema? Sim, teve algumas inspirações, a gente... poucas pessoas ainda assim faziam na época, né? Na verdade, começou assim, com a implementação do consórcio de pastagem com o milho, né? Uhum. Eu lembro assim, mais ou menos da época ali de 2012, 2013, foram as primeiras vezes que meu pai começou a implementar essa, essa tecnologia na propriedade, né? E aí, com o passar dos anos, foi se percebendo que tinha um volume muito grande de massa ali disponível, né? E a gente também sempre foi pecuarista. Desde o início, desde, vamos dizer assim, quando começou as propriedades, né? Sempre tinha o foco em pecuária, mas não era tão grande, né? Sempre o foco era a agricultura, né? E aí começou-se então os experimentos a partir de 2017. Uhum. Vamos dizer assim, vamos colocar esses animais para pastejar um pouco dessa biomassa ali que está disponível ali no sistema e tentar fazer uma safrinha. Porque a gente sabe que Bahia tem um desafio muito grande, né, Rogério? E da safrinha. E foi uma maneira de enxergar, de começar a rentabilizar um pouco mais a área. Uhum. Uhum. Você fala que o pessoal já trabalhava com pecuária lá no sul, ou quando vocês vieram para cá também já começou a mexer alguma coisa? É, Aham. começou mais aqui mesmo. Aqui mesmo. Começou mais aqui na Bahia, mas assim, era mais. Dizer assim, um leite ali com a propriedade, Uhum. um pouco de carne ali também, mas não era o foco. O Uhum. foco era mesmo a lavoura, né? E Uhum. aí, a partir de 2017, a gente começou a enxergar como oportunidade o ramo da pecuária dentro da nossa propriedade de agricultura, né? Ah, legal. E chamou um pouco de atenção da região e acho que assim, deu muito certo, né? A gente não foi o primeiro, já tem outras, vamos dizer assim, outros produtores que também já fizeram isso antes da gente. E assim, tá comprovado que vamos dizer assim, é uma tecnologia, né, que foi desenvolvida pelos produtores e que Uhum. dá super certo como uma opção de segunda safra, né? E quando vocês decidiram, Lucas, ir para esse tipo de sistema, qual foi o primeiro passo assim que vocês tomaram, né, até chegar começar a implementação de fato? Vocês foram pesquisar gado e quais foram as primeiras dificuldades, digamos assim? Porque, por exemplo, eu trabalhei numa fazenda que se tentou fazer esse sistema por um tempo. E a gente percebeu que um dos empecilhos foi, primeiro, não ter local para o gado descansar, digamos assim, porque Sim. né, era tudo aberto. E não conseguiu se manejar a mão de obra, mais ou menos, ali para conseguir entender, né, das duas coisas, né? É, E aí, por fim.
não foi adiante, mas... O primeiro passo nosso foi entender de pecuária. Porque a gente tinha uma experiência, vamos dizer assim, de pecuária de subsistência. E aí, quando a gente decidiu partir com uma pecuária, vamos dizer assim, empresarial, a gente começou a estudar de fato qual que seria o início, né? A gente contratou algumas consultorias da região, focado mais na pecuária. E essas pessoas ajudaram a gente, vamos dizer assim, de fato, a gente aprender sobre o que a gente dava a entender de gado primeiro, para a gente colocar esses animais para pastejar aquela massa que estava disponível ali. Então, esse foi o primeiro passo, né? Foi a procurar a consultoria mesmo, né? Procurar a consultoria, procurar quem entendia. A gente até visitou alguns produtores, né? Mas aí depois, quando a gente já estava no meio do processo, que aí depois a gente foi discutir mais com outros aqui. Um exemplo de um produtor que a gente já tem bastante contato e já conversa bastante é o Manja Bosco. O Manja Bosco também tem até mais experiência do que a gente nesse assunto e é bem bacana também o projeto dele. E você já consegue mensurar, assim, em dados, o que de rendimento trouxe esse tipo de sistema? Se tem alguma comparação com outra parte da fazenda em que vocês não adotaram, digamos assim, e que fica como comparativo? Pecuária, falar a verdade assim, é bem complicado você comparar com a agricultura, porque eles levam muito a sério, na verdade, o controle por cabeça. E a gente, na agricultura, leva muito a sério o controle por hectare. Sim, então, como é que fica essa dinâmica, né? Tá, quantas cabeças eu consigo colocar no hectare? Enfim, qual que vai ser a dinâmica, né? Dependendo da lotação que você consegue colocar, aí você vai ter um resultado diferente, né? Mas falando assim, resultado para esse próximo ciclo que a gente está entrando e que a gente está planejando. A gente está observando, assim, sem colocar custo de aquisição dos animais, né? A gente está observando aí talvez um resultado por cabeça entre 600, 500 reais ali por cabeça. Então assim, aí vem aquela história, tá, mas o quanto que eu consigo colocar por hectare? Vai depender do quanto que você produziu de biomassa. Porque assim, o quanto que você, dependendo do sistema de plantio de pastagem que você fizer consorciado com milho, você pode produzir mais ou menos biomassa. Então isso daí a gente já teve toda essa experiência durante, vamos dizer assim, mais de 10 anos que a gente vem plantando o milho com braquiária. E a gente já vem percebendo assim, qual que é a melhor maneira então de eu produzir mais biomassa, que aí eu vou conseguir colocar mais animais. Então, o plantio simultâneo foi o que se consolidou pra gente. A gente já fez o plantio, vamos dizer assim, após, sei lá, depois que aplicou o glifosato, né, Rogério? A gente já fez várias vezes isso na fazenda. Só que, de todas as maneiras, assim, de forma bem resumida, né? O plantio simultâneo é o que dá mais resultado. O que seria esse plantio simultâneo, para quem não é da área? Seria você, ao mesmo tempo que está plantando o milho, você também já está plantando a braquiária. Junto então, ali. A plantadeira, vamos dizer assim, a plantadeira ela foi adaptada para ela ter a caixa de semente do milho, né? E ter a caixa de semente da braquiária. Né? E aí a gente até brinca que lá, essa plantadeira nossa é bem interessante. A gente planta primeiro a braquiária do que até o milho. Porque o sistema dosador, ele vai na frente do disco de corte. Então o próprio disco de corte já faz, vamos dizer assim, um leve revolvimento, junto com aquela semente ali, já faz uma incorporação dela, facilitando a germinação. E aí depois o carrinho lá de semente do milho, né, que vai fazer a distribuição da semente de milho, né. E não sufoca? A braquiária não acaba atrapalhando o crescimento do milho? Essa é a preocupação lá atrás, né, Rogério, quando a gente fosse plantar junto, né, porque assim, na verdade você tá colocando uma planta que pode ser daninha, né, pro milho, né. E aí assim, poxa, mas e aí, vai tirar a produtividade do milho ou não? E aí, assim, a Embrapa também tem muito trabalho em cima disso daí, já é uma coisa, assim, extremamente consolidada, né? E aí, com o plantio consorciado, aí, assim, entra muito o Rogério para ajudar a gente lá, né? Para poder dizer assim, ó, beleza, vamos travar agora a braquiária aqui. E aí a gente consegue fazer isso através de herbicida. Assim, existem os herbicidas que são seletivos para o milho, e são, entre aspas, assim, seletivos para a braquiária também, mas que é, assim, ó, dá uma travada no crescimento. E aí não, vamos dizer assim, não afeta o milho, sabe? Então assim, não tem essa quebra de produtividade que era até um mito um tempo atrás. A Embrapa já tem muito estudo em cima disso daí, mostrando que não compete por água, não compete por nutriente, não compete por nada. Mas você tem que deixar essa braquiária na sombra, que fala. Você tem que, vamos dizer assim, o milho tem que sombrear ela. E aí para você facilitar esse sombreamento,
você tem que travar o crescimento dela. Ah, E aí a gente faz isso com herbicida. E aí que é importante vamos dizer assim, a expertise agronômica, né? Para sim. poder vir e falar, ó, esse é o momento agora, vamos entrar aplicando, porque a partir desse momento vai ter interferência no milho e vai produzir mais milho. Senão, Aham. vamos dizer assim, não teria por que eu fazer isso, né? Eu vou fazer uma safrinha de gado, beleza, eu vou ter um lucro ali com meus animais, mas eu vou ter perdido aqui de produtividade no milho, né? Aham, aham. Então, dizer assim, já foi bem testado, isso daí já está bem consolidado. Embrapa, enfim, muitas instituições aí já testaram e retestaram isso.